O ensino de hoje é sobre os falsos ensinos, mas em 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, aí, para dizer, para alguns dá um entendimento mais rápido, né? Para outros se torna até mais demorado, mas a advertência, na verdade, de João, né? Que escreveu também o Apocalipse, vão dizendo, né, que a gente não pode acreditar em todo espírito, porque já naquela época ele dizia, já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. É claro, o inimigo, ele trabalha exatamente para fazer isso, né? Ele trabalha para poder levantar os falsos profetas para embaraçar o reino dos céus. E a nossa lição hoje, né, da escola fala sobre a necessidade de nós combatermos, né, as falsas doutrinas. Isso é importante. Timóteo, né, Paulo deu essa tarefa, a responsabilidade que Paulo levou para ele, a qualidade de representante apostólico de Éfeso. Ele tinha essa missão, deveria encarar, na verdade, com autoridade, na verdade, e eliminar a influência maléfica dos falsos mestres, né? Paulo foi, na verdade, orientador nesse sentido. Lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: Não sejamos mais meninos inconstantes, levados a toda roda de vento de doutrina pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Então nós temos que crescer em Jesus Cristo. O que foi que Jesus Cristo fez? Não adianta querer inventar muita coisa, né? Você sabe que normalmente os falsos profetas, eles prendem a uma coisa, é um dia, né? Só o dia de sábado. Na verdade, aprisionamentos. Você não pode estar dessa forma, você se cortar o cabelo, Deus vai condenar. Tem que usar isso, tem que usar aquilo. Na verdade, o que Jesus disse que primeiro deveria ser tratado seriam as nossas atitudes, que nós devíamos limpar primeiro o nosso interior. E os falsos profetas não, eles sempre trabalham para o exterior, né? Por fora. O cristão é aquele que é assim, eles rotulam, né? Só não rotulam as atitudes, né? Continuam com atitudes ruins. Mas os falsos ensinam. Inúmeros movimentos espirituais têm surgido ultimamente, alguns genuínos, outros corrompidos. A maioria baseia-se em interpretações isoladas das escrituras e sem critério algum, induz crentes mal informados espiritualmente ao fanatismo, né? Então, leva a pessoas a se tornarem fanáticas religiosas, né? Você vê aí que tem religiões aí totalmente agressivas, né? Que matam pessoas por conta da sua religião. Nem Deus obriga ninguém a nada. A pessoa, na verdade, no dia final, vai entrar pelo caminho que escolheu. Não foi Deus que decidiu. A decisão é de cada um. Deus entregou nas mãos a decisão. Deus nunca obriga ninguém. Por exemplo, Deus poderia ter obrigado Adão, ter botado uma cadeia na árvore do conhecimento, do bem e do mal, para Adão não entrar. Não, ele deixou livre. Deus deixa tudo livre. A decisão é de cada um, né? Cada um tem que ter essa decisão. Pedro mesmo, né, no livro de Pedro, inspirado, segundo Pedro, capítulo 2, ele diz uma coisa também severa aqui. Segundo Pedro, capítulo 2, ele fala uma coisa séria, né, para a nossa advertência. Assim, mas houve entre o povo falsos profetas, como haverá entre vós falsos mestres, né? Porque tem muita gente que quer ser mestre, né? Todo mundo quer ser mestre, né? Não sabe que o mestre vai sofrer mais do juízo. Introduzirão encobertamente heresias
destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro nos diz, né, que na experiência do povo houve falsos profetas que profetizaram mentiras e causaram males ao povo. Do mesmo modo, a igreja infiltraria falsos profetas sobre os quais pesariam grandes juízos divinos, pois os mesmos iam arrastar as almas inocentes para os seus engodos doutrinários. Deus não deixa zombar aqueles que subvertem as palavras de Deus, as Escrituras, e as interpretam de acordo com as suas torpes ganâncias, trarão sobre si, infelizmente, a destruição. Então, é claro, nós não queremos que ninguém seja destruído, mas tem pessoas que fazem as coisas maliciosamente, né, para poder concordar com os seus engodos, pensando que Deus não está vendo tudo isso, né? Tem muita gente aí que eu já vi gente pregando, né, de igrejas, né, de religiões, de nome até. Possivelmente não tem nem culpa, né, o pastor ou o líder da igreja. Mas pessoas transmitindo heresias, né, transmitindo coisas totalmente malignas, né, coisas pecaminosas. Então nós temos que ter cuidado, né, nós temos que, como servos de Deus, como instrumentos do Senhor, nós temos que ter cuidado de não adulterar a palavra de Deus, né, de termos a justiça de Deus através daquilo que nós vamos transmitir. Por isso que é importante o conhecimento, né? Paulo, ele foi um instrumento de Deus, o qual ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas Paulo era fariseu, estudou, não era um qualquer. O conhecimento de Paulo foi porque ele foi um estudioso das Escrituras, ele era fariseu. Às vezes tem gente que não quer estudar, não quer aprender, não quer ir para uma escola, eu pelo Espírito. É assim, sem aprender? O próprio Jesus, ele diz no Evangelho de João, quando ele fala do Espírito Santo, ele diz assim, olha, o Espírito Santo vai revelar a vocês o que eu tenho ensinado. Quer dizer, é preciso ter o conhecimento. Deus jamais ia dar as Escrituras se não houvesse a necessidade de aprender. O problema é que normalmente as pessoas não querem aprender, né? Elas querem o meio mais fácil para se dizer que é cristão. Botar a Bíblia embaixo do braço, foi batizado, vai para a igreja, de repente começa a ser enganado por algum tipo de manifestação. Já vi muitos enganos, eu cresci vendo coisas, né, quando era novo na fé. A pessoa que me conduziu ao Evangelho, ele andava muito em locais, eu vi muita coisa, só que eu não via abraçando, eu pedia, fazia prova de Deus. A Bíblia diz, provai os espíritos. A gente precisa ter sabedoria para que a gente possa viver uma vida vitoriosa e não ser levado por todo tipo de argumentação, por todo tipo de palavra, de engano, que existe muitos. E muitas pessoas vêm lá, assim o Senhor diz, assim o Senhor diz. Tem que ter cuidado, cuidado. Para nós nos mantermos fiéis à fé, que é importante, Paulo, ele apresenta a Timóteo 4 segredos que representam as armas espirituais, morais, contra os falsos ensinos. Depois de ter abordado o perigo das falsas doutrinas, que na verdade poderiam trazer grandes problemas a Timóteo, ele dá uma administração que resulta, né, em uma grande bênção de orientação espiritual para a igreja. O fim do amor, né, o fim do amor de algumas pessoas conduzem a pessoa a se tornar uma pessoa seca, dura, em relação a uma justiça que não é divina, porque a justiça divina sempre é conduzida no amor. Mas o fim de todas as coisas está no amor. O amor cristão deve se manifestar de dentro para fora, né? Você tem dentro do coração e expressa para as pessoas. Coração puro. Então isso não deve existir. Lá em Romanos 13:10, Paulo queria mostrar que aqueles falsos mestres, para eles que o amor cristão é o fim da lei, né? Quem tem amor, ele cumpre tudo, porque ele sempre vai compreender e vai respeitar
seja a lei que for, né? Quem não tem amor não tá nem aí. Não, eu tô nem aí, eu sou eu. Tem amor, né? Então, é importante ter amor. Coração puro. O amor precede um coração puro, porque você... Rapaz, será que eu estou julgando errado? Coração, quando a pessoa tem um coração puro, rapaz, eu posso estar julgando errado. Eu posso estar me enganando. Eu posso estar fazendo uma análise dessa vida dessa pessoa errada. Talvez a pessoa disse uma coisa e eu mereci. Talvez foi feita uma coisa que eu precisava, que eu agi errado. Então o coração puro, ele nunca só acusa, mas ele faz uma reflexão. Então nós precisamos de um coração puro. Os falsos mestres, que são mencionados por Paulo, defendiam uma pureza de aparência, não uma pureza real de coração. Uma boa consciência, né? São advertências que Paulo vai fazendo e dando para Timóteo a importância. A palavra consciência refere-se, nesse texto, à capacidade de saber conhecer. Ter uma boa consciência significa ter a capacidade de concordar com o que é reto e o que é bom. Em relação a alguns grupos heréticos que às vezes se infiltram na igreja, um crente com uma boa consciência perceberia os meios duvidosos utilizados pelos falsos mestres e teria maturidade suficiente para rejeitar os falsos ensinos. A gente sempre tem que rejeitar os falsos ensinos, né? A gente tem que ter cuidado. Uma vez eu era novo na fé, era um menino ainda na fé, eu evangelizava, orava com várias pessoas, e eu me lembro que eu estava orando num local com uns irmãos de uma determinada denominação, e eles começaram a dizer assim: olha, você é luz, você é santo, onde você está é trevas. Começou a falar, né? Profetizando, como se Deus estivesse profetizando. E você é luz, onde você está é trevas. Eu disse: vixe, cheio de irmãos na igreja, uma igreja grande que eu participava, trevas, e eu só luz? Não, é impossível. Pois é, e venha para a luz. A luz onde era? Onde eles estavam. E as trevas onde estavam. Aí quando terminou, eu disse: entendeu, entendi. E você decide o quê? Disse assim: eu sou luz. Você está ali nas trevas. É mesmo? Pô, onde é que você vai decidir ficar? Eu vou ficar lá nas trevas, porque eu só vou iluminar nas trevas. Se eu ficar aqui, todo mundo é luz, ninguém precisa, não. Ninguém vai precisar de mim, todo mundo é luz. Onde é que se precisa de luz? Nas trevas. Então, eu vou continuar lá nas trevas, onde vocês estão dizendo, né? Isso foi o quê? Sabedoria. Muitos desses que fizeram isso, disseram disso, muitos desses, amado, eu conheci de infância, morava próximo, hoje estão no mundo, são pessoas que vivem, são poucos os que escaparam, se manteram na fé. Então a gente precisa ter a sabedoria do céu, o entendimento do céu. Deus é amor, amado. Jesus, ele veio para resgatar e salvar as vidas. Então cuidado com os enganos. Procure orientação se você não tem, não é em qualquer um. Mas em primeiro lugar, além de qualquer coisa, procure o seu líder, o seu pastor, se você tem um. Com certeza Deus vai trazer orientação a ele. Não é porque ele é o Superman, não é porque ele é o super isso. Não, é porque se Deus colocou uma pessoa para guiar um povo, ele vai trazer a inspiração, ele vai trazer o Espírito Santo para ele dirigir aquele povo. Sempre quando Deus escolhe alguém para, na verdade, ser o maestro, ele vai dar a capacidade para aquela pessoa trazer a orientação. O Espírito Santo vai trazer. Não é porque ele seja alguma coisa, não. No dia que ele deixar de querer ser líder, pastor, ele perde. Qualquer um perde. A capacidade Deus dá pelo sacrifício que a pessoa se mantém em tentar fazer a vontade dele. Então, nós temos que ter uma boa consciência e uma fé não fingida. Tenha uma fé verdadeira. Fale, creia e assuma. Tem pessoas que dizem que tem fé, mas é difícil. Uma vez eu orei pelo irmão, ele estava uma semana deitado sem levantar. Eu orei, esse irmão levantou e foi para a igreja. Quando chegou lá, estava tendo uma campanha aos doentes. Aí chamaram: os doentes, venham aqui. E ele foi. Quando ele voltou, ele estava pior e foi para casa. Estava mais doente. Por quê? Ele perdeu a fé. Ele tinha recebido já a bênção. Mas ele continuou duvidando. Então a nossa fé não pode ser fingida. Tem que ser verdadeira. Tem gente que eu creio e tudo, mas na hora que for ficar entre ele não decide. Ele não tem coragem de colocar Deus em primeiro lugar. Quem não coloca Deus em primeiro lugar não tem fé. Quem não decide realmente para seguir o Senhor não tem fé.
Eu já passei por muitas coisas, amado. Eu já fui em situações extremamente difíceis fazer certas coisas para Deus. E Deus fez milagres na minha vida. Eu já adquiri muitas experiências, porque graças a Deus eu procurei viver o evangelho bem vivido. Então não se deixe levar por todas as palavras, não se deixe levar por todos os enganos. Que você possa ter consciência em Deus, né? E baseado, né, naquilo que nós citamos para você aqui, tanto em Efésios, né, que diz, né, que nós começamos a ler, não sejamos como meninos, né, Efésios 4, 14 e 15, não sejamos como meninos inconstantes levados a todo vento de doutrina, pelo engano de homens, com astúcia, enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em Jesus Cristo.